Como é que você descobriu ali no TQS que dava para fazer mais avançado? Que até o pessoal da TQS não sabia do potencial que o programa deles tinha. Pois é, até vou te falar uma história que esses tempos eu tive lá com o Nelson Covas, né? Fui lá, a gente foi conversar de algumas coisas aí. Então hoje eu tenho uma vamos dizer, uma credibilidade lá dentro com o pessoal do desenvolvimento e tudo, porque, né, por toda essa parte de criação aí, coisas que eles nem imaginavam ser possível ser feitas, né? E o Nelson Covas falou, nossa, eu tô indo lá para isso na época, né, que a gente estava conversando, até antes da pandemia, ele falou, estou indo lá para a Argentina, imprimi teus modelos, estou levando lá para os caras, falando, olha aqui o que o TQS dá para fazer. Nem eu sabia que dava para fazer isso, mas sei lá como é que você faz, mas estou levando para os caras falando que dá para fazer. Então, como é que surgiu tudo isso? Surgiu da necessidade diária, na verdade, né? Como eu te disse, eu tinha muita coisa para resolver dentro do escritório. E eu sempre fui muito focado na parte de análise numérica, né? Eu não fiz o mestrado acadêmico, né? É uma coisa ainda que eu, na verdade, ainda sinto muita falta e quero fazer ainda, né? Preciso me organizar minha vida para isso, para realmente fazer o mestrado acadêmico. Mas do dia a dia, eu precisava resolver estruturas, eu precisava muito ficar indo para o SAP, e eu era muito lento no SAP, eu tinha dificuldade de modelar e interpretar os resultados, então eu sempre ficava modelando no SAP pensando, mas se eu fizesse desse jeito no TQS, eu acho que ia dar certo. E eu fui como eu tinha muito conhecimento do TQS, eu era muito ágil, né, no lançamento dele, na modelagem, então tudo que eu ensino dentro do curso, os que já fizeram o curso aqui, muitos já são meus ex-alunos, né, é tudo via modelador estrutural, né, eu não uso nada da parte lá de modelagem do programa que é possível modelar ele lá, barrinha por barrinha, aquilo lá é um troço arcaico, né? Aquele programa vem desde do começo da TQS, então é algo difícil para usar. E o modelador do TQS, sem sombra de dúvida, é a grande força dele, né? Já era bom com essa versão 22, ainda ficou muito melhor, muito mais ágil, muito mais didático, né? Então, a grande força, com certeza, dele está dentro do modelador, e eu sabia usar muito bem o modelador, e eu fui sempre conhecendo também a teoria por trás da parte dos elementos finitos, eu fui tentando substituir, né, principalmente os elementos 2D, os elementos de placa, né, que a gente tem comumente nos elementos finitos, fazendo ali placas, chapas, eu fui trocando pela barra e configurando a barra, né? Configurando o elemento, né? Porque o que importa dentro dos elementos finitos são os elementos e os nós. Então eu ia tratando o elemento e o nó até que eu fui vendo, olha, dá resultado da convergente, né? Simplesmente com a substituição do elemento. Então a ideia base é trocar o elemento 2D pelo elemento 1D, né? Que é algo que já não é nenhuma novidade, né? As analogias de Grenier são exatamente isso, né? A gente troca o elemento 2D para um elemento 1D, que é o elemento de barra, um elemento, na minha opinião, mais simples de interpretar, né? Mais palpável para nós, né, engenheiros, né? Dá uma resposta mais direta, ou mais sensorial, mais interpretativa, né? Então, basicamente é isso. É dificuldade em outro software e muita familiaridade com o sistema TQS, critérios, né, e tudo que envolve o sistema. Não só traquejo, mas também todo o alicerce por trás, de saber manipular todos os critérios, né, saber o que cada critério faz, né, muita fuçação no software aí também no dia a dia. É isso, né? Daqui a acho que 2 semanas, né, que começa o curso, daqui a umas 2 semanas eu vou descobrir. Uhum. Inclusive E aí, você é Mal, meu o que próximo você aluno. tem?
que você tem hoje para apresentar para a gente conhecer um pouquinho melhor esse universo? Olha, tem muita coisa, na verdade, né? Dá para a gente falar aí de coisas mais didáticas. Acho que acho que o Thiago ficou com o microfone aberto, né? Pelo jeito, ou um dos dois Thiagos. Como, Mal? Acho que teu microfone ficou aberto, tá um ruído aí por trás. Sei lá se é o teu, não sei. Aí, pronto. Vamos lá, vamos apresentar alguma coisa para vocês, né? Tem muita coisa aqui, né? Tem exemplos mais didáticos, são exemplos que eu apresento no curso, né? E tenho exemplos mais reais aí, né? Eu acho que vamos, sei lá, começar por por alguns exemplos mais, sei lá, mais reais aí. Não vou falar tanto de parte acadêmica aqui hoje, não. Vamos focar no resultado, né? No que é possível, né? Uhum. Ó, esse Acho que aqui é você um podia mostrar um modelo mais basiquinho, para a gente ter uma primeira noção, e mais depois mostrar basiquinho, um né? modelo mais realista. De Tá, repente, o último aí que você fez. vamos lá. O que é um basiquinho? Vamos pensar aqui, o que eu tenho aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você tem uma pasta só de modelo avançado, né? Só de modelos avançados. Essa pasta aqui é a minha pasta do curso, tá? Então é onde Uhum. eu vou explorando cada um desses exemplos, né? Então tem muita coisa, né? Dizer alguma coisa mais simples, né? Sei lá, vou começar com uma coisa bem simples aqui, tá? Que seria algo aí que muitos podem não imaginar como fazer dentro do TQS, que seria um murinho simples, em balanço, né? Um murinho tipo cantilever aqui, né? Algo aqui que pelo SAP é muito simples fazer, né? Quem domina o sistema faz muito bem, né? E no TQS aqui eu consigo fazer também, tá? Muito parecido com o modelo de SAP, com o modelo de placa, né? Modelo de shell, mas usando o elemento frame e usando o que o programa TQS tem aí disponível, né? Os recursos dele. Então eu vou adaptando o TQS usando os recursos dele. Ó. Então um muro em balanço, né? Então é uma placa vertical com uma placa horizontal e essa placa e essa aqui conectadas, né? Contínuas. Então, veja, o TQS, a placa horizontal aqui, ele tem de maneira simples, ele mesmo cria a discretização para nós, né? De maneira fácil, simples, né? Agora, a placa vertical, ele já não discretiza, não tem placas verticais, né? Ele até tem com o recurso do pilar discretizado, que nasceu aí da versão 19 para frente, mas dá para fazer de outras maneiras. Então, eu já fazia isso antes da versão 19. Eu até prefiro eu fazer a discretização do que a discretização automática do sistema, né? Porque, enfim, no curso eu falo ali de algumas coisas que tem essa discretização automática lá do pilar, que seria o equivalente a uma placa na vertical, né? Então, aparentemente é um modelo simples, né, em termos estruturais, não tem nada de complexo, mas a montagem dele dentro do sistema TQS não é tão óbvia, né? E olhando o resultado, né, o que a gente teria de resultados, deixa eu abrir aqui o visualizador. Olha lá, deixa eu abrir esse visualizador, deixa eu até mostrar na vista B aqui, que é mais simples, ó, que é mais fácil. Olha lá, ó, a gente tem uma estrutura, né, que vai funcionar perfeitamente, né, ó, com o engastamento da base, né, aqui ela não está contínua os diagramas porque os eixos locais não são os mesmos, né, mas a gente pode, vou passar um pouquinho, a gente pode notar que os nossos, ó, os diagramas que estão aqui, né, são 100% compatíveis, né, são 100% contínuos, né, um momento aqui de 9,8 na base, com um momento de 9,08, 9,08, 9,08, né, os eixos locais que giraram aqui,
mas são barras contínuas, né? A gente consegue um resultado numérico muito preciso, deformações muito precisas e muito parecido com os elementos aí de placas, né? Os elementos shell, os elementos 2D que a gente tem nos elementos finitos. Isso aqui são todos elementos 1D, elementos de barra, né? Então, percebam que virou uma estrutura aí com as mesmas premissas que a gente tem dentro dos elementos finitos, mas a substituição do elemento 2D pelo elemento 1D. E a resposta daí vem no que a gente já está mais acostumado aqui, né? Vamos ter cortantes, vamos ter normais, né? Vamos ter todos os diagramas de barra aí que a gente está mais acostumado, né? E aí, Mal, você basicamente faz vários níveis de pavimento e em cada nível eu vou ter uma barrinha horizontal, é isso? Isso, exatamente, né? Então, esse aqui em especial é uma seção que ele tem até variação, ó, até criei variação. Essa placa aqui, ó, ela tem uma placa com variação de seção na espessura também. Ela começa com uma espessura e termina com outra lá embaixo, né? Como se fosse uma espessura variável, né? Uma simulação discreta de uma espessura variável. Então, mostrando que também é possível fazer até espessuras variáveis, né? Então, cada pedacinho desse aqui é um pavimento, tá? Então, eu não estou interessado em pilar em viga, eu estou interessado em barras, né? Então, se a barra é vertical, mais fácil é lançar um pilar. Se a barra é horizontal, mais fácil é lançar uma viga. Mas aquilo lá não é viga dentro do sistema, né? Nem pilar. É uma malha. Compõe uma malha. Então, eu não posso simplesmente sair lançando vigas e pilares, porque isso não vai me dar uma compatibilidade de malha, né? Então, eu Uhum. preciso ajeitar os critérios, né? E o programa TQS ele é focado em edificações verticais, né? Então ele está cheio de Sim. critérios embutidos dentro dessas barras para verticalização, né? Então tem coisas ali que muitas vezes a maioria dos usuários desconhece, né? Que não sabe nem que está sendo embutido aqueles parâmetros, aqueles coeficientes já internamente no programa da barra, e a gente vai explorar isso, né? Falar, ó, essa barra o programa embute isso, 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 essa barra o programa embute isso, 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 esse nó o programa tá assim, assim, assado. Então a gente vai focar no elemento, na barra e no nó, né? Como é que é tratado isso. E é exatamente Entendi. isso, ó, pavimentos, né? Tem Mas vários deixa eu te perguntar, pavimentos. quando você tem, por exemplo, um elemento inclinado, para esse tipo de análise, tanto faz ao modelar um pilar inclinado, ou tanto faz ao modelar uma viga inclinada, ou tem preferência? Pergunta boa, Caio. Na verdade, assim, se você está interessado nos esforços, tanto faz, tá? Aham. E esses modelos que a gente vai ver, assim, é, muito deles são mais focados em análise pura, né, do que armação. O programa não vai dar uma boa resposta de armação, Sim. embora a gente possa usar ele ali como, né, com as calculadoras internas dele depois, né? Muita coisa dá para aproveitar como calculadora, né? Não como detalhamento. Se você está interessado em análise pura, né, dos esforços, tanto faz. É a mesma coisa, barra é barra, né? É Uhum. sempre o que eu digo, né? Desde que você trate as propriedades dessa barra pilar, dessa barra viga de maneira igual. Tanto faz. Agora, para detalhamento, se você está interessado em detalhamento, então às vezes essa barra sofreu compressão combinada com flexão, compressão, flexocompressão. Então é melhor lançá-la como pilar, né? Porque o pilar tem a rotina de flexocompressão, com a flambagem, né? Com os efeitos locais localizados, né? Então vai ser melhor a resposta do que uma viga, né? Basicamente é isso, mas em termos analítico de resposta numérica, dá exatamente a mesma coisa. Bacana. Tem uma galera aqui já fazendo algumas perguntas. Pessoal, quem está fazendo pergunta agora, vamos segurar um pouco essas perguntas mais para o final e aí a gente responde. Aliás, o mal é responde, né? Pô, então, até aproveitando, né, esse exemplo que eu passei, né, ó,
Aí tem uma variação dele, né, que seria a gente colocar um contraforte. Então, tudo isso aqui eu vou explorando lá dentro do curso, né. Aí uma construção do contraforte, seria o mesmo muro fazendo lá um contraforte, depois eu vou explorando isso, colocando uma aba para frente, colocando um empuxo passivo, né, colocando tirantes, tirantar essa cortina. Nossa, dá para fazer infinitas simulações aqui dentro do sistema, com grande consistência numérica, tá? Então, a gente consegue aí brincar aí com coisas aí bem interessantes no final das contas, né? Então, isso aqui seria uma variação do outro exemplo, né? Com contrafortes e tal, né? Que a gente vai ter as respostas aí agora com esse elemento incorporado, com as tensões de tração, com flexão, como é que está comportando as flexões, tudo sempre em os diagramas de barras, né? Como eu já tinha comentado antes. E, em resumo, nos elementos finitos, a gente também está buscando isso, né? A gente, dificilmente a gente vai ficar olhando a resposta em termos de tensão, né? A gente, como engenheiro civil, a gente não é muito acostumado, principalmente para concreto armado, olhar a tensão, né? A gente está mais interessado em olhar depois os diagramas, né? Os diagramas de flexão e tal, que eles são a nossa o alicerce para o dimensionamento depois. Exceto para o tendido e tal, que a gente até acaba olhando mais tensão, mas no final das contas a gente procura transformar aquelas tensões, né, em uma flexão equivalente, né, que são o que os softwares dos elementos finitos fazem, né, os que são mais focados para a engenharia civil. Transforma a tensão em flexão, uma flexão ali equivalente da placa. E aí, Mauro, um modelo desse, você costuma demorar quanto tempo para modelar? Esse aí, por exemplo. É muito, muito rápido, para falar a verdade, Caio. Assim, né, no estágio hoje que eu estou de conhecimento de propriedade de barra, né, como é que o programa trata cada barra, cada nó, então eu já tenho quase um roteirinho, um roteiro, uma receitinha de bolo, né, que eu já sei, já vou lá certeiramente nos critérios, edito esse, muitas vezes até eu já tenho até uns edifícios padrões ali, eu quero fazer uma estrutura X, então eu vou lá num edifício padrão e já uso aquele como base, né, porque ele já está com os critérios mais voltados para aquilo que eu quero fazer. Então, a parte de critério é uma parte que já que eu não perco muito tempo. Construção disso aí é via modelador, é muito simples, o TQS tem as ferramentas CAD, né, que agilizam demais, que são as cópias múltiplas, array, né, copy array. Então, tudo isso aí acaba você fazendo uma peça e as demais replicando, né. Então, é muito ágil, tá? Eu te diria que eu sei lá quanto tempo eu demoro para fazer isso aqui, 1 hora, talvez, 2 horas, extrapolando aí, né, da construção da malha e carregamento e tal. Alguns modelos eles demoram um pouquinho mais para carregar, tá? Depois até mostram os mais complexos, que daí a parte de carregamento demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais chata, né? Já você vai fazer no SAP, por exemplo, é mais ágil carregado que aqui, né? Não é muito voltado, né, para essa parte de carregamento dessas placas verticais, né? Então, às vezes acaba demorando um pouquinho mais. Mas em si, a construção desse modelo global, sem carga, ela é muito ágil. Eu faço bem rápido mesmo. Então, só o tempo de processamento, que dependendo do número de barras, vai ficar um pouco maior, né? Então, aí tem um problema, né? O TQS não é um software muito ágil no processamento, né? Então, ele tem aí a sua problemática aí de programação muito antiga, né? Muita coisa vindo aí de épocas passadas, né? E que ainda continuam incorporados dentro da rotina do programa, né? Então ele acaba não incorporando técnicas muito modernas de programação aí com relação à otimização, né? De hardware, principalmente, né? Então o TQS não é um software poderoso na parte de processamento.
Aí a gente vai criando ainda esses modelos que acabam ficando mais pesados ainda, então a máquina tem máquina que apanha aí bonito, então recomendo, né, realmente um hardware aí mais poderoso, tá? Então a gente já tem que começar a uma brincadeira mais profissional mesmo, né? Mas claro, se você está entrando num nível desse, sua ferramenta de trabalho é o teu computador, né? Então você investe na sua ferramenta de trabalho, é ela que vai te dar a sua agilidade, né? Então recomendo muito a você ter uma ferramenta que atenda a demanda. São modelos pesados, demoram, mas se você tiver uma máquina aí boa, você não vai sentir muito isso não, né? Mas vai ter que investir. Show de bola. Acredito que meu notebook aqui vai dar conta. Pelo menos dos modelos menores. Não, dá conta, né? Dá conta. E você vai precisar de processadores aí de geração i5 para frente, aí você já consegue dar conta, né? Principalmente o TQS, como ele tem a parte da programação muito antiga ainda, ele grava muita coisa em disco, né? Ele usa muito pouco memória RAM e muito o disco, né? Então ele vai gravando em disco, daí ele lê o disco, daí ele grava de novo, daí ele lê do disco. Então ele não cria muitas coisas ali, né, em ambiente ali de RAM, que você usa uma memória temporária paga, né? Então ele grava e desgrava, grava e desgrava. Então isso consome tempo. Se você tiver um SSD hoje, você já vai ver que seus tempos de processamento vão diminuir radicalmente, né? Então, para o TQS, o SSD fez muita diferença, mais diferença do que processador, porque o TQS 64 bits ele só tem o solder e algumas rotinas, tá? E processamentos paralelos que você use muitos núcleos do processador é pilar basicamente. Né? Algumas subrotinas aí de modelo 6, né? Mas ainda meio embrionário. Então, você vai sentir mais diferença investindo em um disco de alta velocidade, né? Um SSD, principalmente aqueles mais novos, aqueles modelos M2, né? Que gravam e lêem mais rápido que os SSD da primeira geração. E então isso que vai fazer uma boa diferença. Pode ter um processador meia boca que você com um disco rápido, você já vai ver que vai te suprir bem. Então tá aí mais um investimento para fazer depois de terminar o seu curso. Presentinho de Natal, um cartão SSD. Exatamente. Um M2 principalmente, né, para você gravar em uns 3.500 mega por segundo aí, você vai ver a diferença. Show de bola. A gente pode responder aqui algumas perguntas do chat? Claro, vamos lá. Vamos lá, deixa eu começar aqui fazendo as perguntas. Por enquanto a gente tem uma só, o resto foram só alguns elogios, né? O Luiz falando que fez o seu curso, gostou muito, o Reiner também. E aí o Thiago Veloso ele pergunta o seguinte: as cargas nesses modelos aí, elas são aplicadas baseada em áreas de influência? Como é que funciona a aplicação da carga? Tá. Num caso desse aqui, de uma estrutura dessa aqui, a gente consegue usar o recurso do empuxo. E o empuxo funciona por área de influência. E o empuxo vai carregar nodalmente o nó, tá? Então, tá perfeito, né? Nesse caso. Então, até inclusive, né, para quem não sabe, já explicando, quando você tiver uma barra, né, deixa eu até ver se eu consigo desenhar aqui, tá dentro de um modelador. Olha lá, por exemplo, você tem aqui, ó, um empuxo, né? Até esse exemplo que eu coloquei aqui, eu tenho um diagrama de empuxo que não é trapezoidal perfeito, né? Tem um nível de água aqui, ó, e o diagrama se modifica aqui. Então, nesses Mas, modelos... deixa eu perguntar, esse desenho que a gente está olhando aí, você desenhou ele de rascunho? De rascunho, exatamente. Então, sempre eu até vou falar isso nos cursos, né, que eu sempre faço um negócio que eu chamo de diagrama de corpo livre, um DCL antes, né, onde eu bolo a estrutura antes de modelar.
esse é o grande segredo, na verdade, né? Isso em qualquer análise numérica que você vai fazer, você tem que bolar a estrutura antes para depois passar ela para o computador, né? Em elementos finitos é a mesma coisa, né? Você vai fazer, bolar uma estrutura, você já tem que pré-conceber a malha na sua cabeça, né? Você já vai pensar como é que você vai fazer a malha, como é que você quer discretizar essa malha, você já tem que pré-bolar tudo isso antes. Aqui no TQS, mesma coisa, a gente já pré-bola toda a malha antes, e depois a gente só vai consolidando isso para o papel. Então, isso aqui é um desenho de rascunho, né? E no caso do TQS, ele vai aplicar esse empuxo que eu lancei aqui, ó, de maneira nodal. Então, se eu tenho uma malha aqui dentro, né? Uma malha... Está aberto aqui, está aberto. Ele vai aplicar os carregamentos de forma nodal, né? Esse empuxo com base na área de influência. Então, entre um pilar e outro. Tá? Então, até aí, perfeito, tudo sem problemas, né? E com base nesse, como eu fiz 2 diagramas de empuxo, né? Na verdade, se eu até colocar aqui, ó, empuxo e mostrar os carregamentos, ele vai estar mostrando um diagrama de empuxo até uma parte, e depois outro diagrama de empuxo até outra parte, né? Eu lancei, na verdade, 2 cargas de empuxo, para criar esse efeito aqui, né, que eu mostrei. Opa, tá ruim aqui para enxergar isso. Não sei lá o que está acontecendo. Aqui. Para criar esse efeito aqui que eu estou mostrando. Então, na verdade, estou falando tudo isso para falar que nesse meu modelo, como eu tenho muitos nós ao longo da altura, o diagrama fica perfeito dentro do TQS. O TQS, para caso de empuxo, como ele carrega nodal, se você tiver uma barra única aqui, ó, por exemplo, uma barra única, que faça isso aqui, ó, né, seja uma barra bem apoiada aqui, por exemplo, e você carrega aqui com um diagrama de empuxo aqui qualquer, né, um diagrama assim, ó, por exemplo, ele só vai te dar os valores nodais. Os valores nodais vão estar perfeitos. Mas aqui, ó, no meio, como ele não tem nenhum nó para carregar, esse diagrama de barra está totalmente errado. Então, quem modela, por exemplo, subsolos, né? Modela um subsolo e um térreo e põe um empuxo, as cargas que estão entrando aqui e lá embaixo estão perfeitas. Mas o teu diagrama aqui no meio dessa barra está totalmente equivocado. O programa não consegue determinar esse diagrama, porque ele carrega nodal, como eu falei. Então, a única maneira de você conseguir que esse diagrama seja, que você visualize ele com uma cara correta, é você criar mais pontos aqui no meio. Então, você tem que criar mais pavimentos aqui, né? Discretizar essa barra. Dentro desse seu lance, você cria mais pontos. Aí o programa vai quebrar esse carinha aqui em mais pedacinhos, né, nodais, aí você vai conseguir obter esse diagrama de maneira mais precisa, tá? Eu estou falando isso porque eu já fiz, nossa, acho que dá pelo menos umas 10 consultorias disso aí, que eu sempre me pergunto, mas eu não consigo achar o diagrama de empuxo, né? Mas você não consegue porque o programa só faz as reações nodais, né? Você só tem nó aqui e aqui, o que ficou no meio do caminho, o programa se perdeu. Então, tá equivocado, né, a cara do diagrama. E no meu caso aqui, ó, eu tenho muitos pontos nodais, né? Então, o meu diagrama de empuxo, ele é perfeito, né? Igual eu já tinha até, deixa eu mostrar nessa estrutura para vocês, ó, vou colocar só a carga do empuxo pura aqui, ó. Só a carga do empuxo, e vamos selecionar um pórtico aqui, ó. Um pórtico qualquer aqui, eu vou olhar ele de lado aqui, ó. Nesta vista aqui, ó. Olha lá, ó. Então eu vou ter a parte do empuxo lá na base, né? Invertendo o MZ, por causa das modificações do eixo local, vocês vão ver aí que o diagrama de empuxo está exatamente com a cara que ele deveria ter, né? Então, a gente consegue aí sim um resultado bem satisfatório, né? Na verdade, esse diagrama e esse aqui são contínuos, né? Mas como eu falei, os eixos locais aí estão, os sistemas locais não estão na mesma posição, né? Então, quem não sabe até pode olhar o sistema local aqui das barras, né? Deixa eu colocar todas as barras aqui. Imar, deixa eu te perguntar, o eixo local do elemento de barra, a gente consegue digitar a referência dele?
Ou isso é Então, padronizado? no caso do pilar, sim, você consegue, tá? Eu poderia girar esse eixo local. Qual que é a maneira que eu consigo fazer para girar esse eixo local? Eu tenho que lançar o pilar, tá? Dentro do sistema. Opa, já estou com o modulador aberto aqui. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu fechar essas coisas que tem muita coisa aqui. Aqui, ó. Eu tenho que lançar o pilar, deixa eu copiar o pilar para cá. Eu tenho que lançar ele, tá? Depois, na verdade, eu tenho que lançar ele com as dimensões ao contrário, tá? Olha, ele tem 29.2 por 49. Eu teria que lançar ele com 49 por 29.2. E depois eu tinha que falar que o ângulo dele era 90. Com isso, eu girei o eixo local dele. Tá? Então perceba que a dimensão x virou y e a dimensão y virou x. Entendeu? Então com isso eu girei. Não vai fazer diferença nenhuma no cálculo, né? Mas é a única maneira. As lajes não tem como, e as vigas também não. Os únicos elementos que dá para você girar o eixo local é o pilar, tá? Os demais são sempre fixos, né? Por exemplo, temos aqui lá eixos locais, né? Olha lá, eu tenho sempre, para a viga sempre orientado aqui, né? Em Y seria o MY, a flexão principal da viga, né? Em termos de momentos verticais. Em Z, a flexão lateral dela. E X é sempre o seu eixo longitudinal, o seu eixo axial. E o pilar que dá para a gente trocar o Y pelo Z, dessa maneira que eu mostrei, né? E a laje também está sempre fixa, tá? Sempre vai ser assim. Não tem muita possibilidade, tá? Tem o pilar apenas. E nesse modelo aí com contraforte, são vários pilares inclinados ali no cantinho, né? São vários pilares inclinados no cantinho, exatamente. Deixa eu até desligar os eixos locais que atrapalham um Quero ver como pouquinho. é que você faz isso lá no teu curso, porque isso parece dar um trabalhão para modelar. Você Sabe faz que de um não jeito que dá. parece tão fácil. Sabe que não dá, tá? O que dá mais trabalho? É você bolar isso aqui antes, né? Uma estrutura dessa, assim, para quem domina o SAP, claro que ela é bem facinho de fazer, né? Não tem muito segredo ali para fazer. No TQS é um pouquinho mais trabalhoso, para te falar bem a verdade, tá? Mas, assim, a ideia também, né, não é a gente falar se é mais fácil ou mais difícil. A ideia é falar, é possível. Até porque você precisa investir em outro software, né? Você precisaria ir lá, adquirir uma licença, é caro, é dinheiro, é custo. Então, às vezes, você está lá com um problema específico, né? Que você já investiu, que já é um monte de dinheiro, já pode te suprir essa demanda, né? Você não precisa ir ainda para um outro software ali, pagar mais um outro software para resolver um problema em particular ali. Essa que é a ideia, né? Então, não é tanto focar na dificuldade ou na facilidade, sim no Mas que é aí, Mauro, possível e não é. uma pergunta. Isso o SAP eu sei que não faz. Questão de detalhamento. Do jeito que você fez, a gente consegue obter os esforços. Uhum. Beleza. E depois, para a gente fazer o desenho de forma, desenho de armação, a gente tem que usar o editor gráfico do TQS produzir tudo do absoluto zero, ou a gente consegue aproveitar alguma coisa desses modelos avançados? Olha, eu aproveito muita coisa, mas é sempre a história que eu digo, né? Eu geralmente acabo tendo um modelo mais focado para modelagem mesmo, para esforços, né? Porque assim, eu acho que o Brasil tem uma problemática que é o seguinte: o que eu vejo, né? Que no geral aqui a gente não é focado em análise. Por quê? Porque os softwares gráficos, que são aqueles que você já vai fazendo a forma e modelando ao mesmo tempo, são de longe, né, os que dominam o mercado. Mas modelar e fazer a forma ao passo que modela nem sempre é a melhor opção, né? Porque às vezes, em termos de modelo numérico, às vezes é melhor a gente jogar um negócio um pouquinho para um lado, um outro um pouquinho para o outro, eliminar uma barra aqui, fazer uns pequenos ajustes, né? Para a gente conseguir uma malha mais consistente. Então, é muito comum a gente usar esses pequenos truques, né, quando a gente parte para a modelagem direto.
Então, aqui a gente já vai fazendo a forma e achando que aquela forma depois vai nos dar um modelo 100% consistente, que não é, na maioria das vezes, a verdade, né? Então, eu acabo tendo um modelo separado para a forma e um modelo separado para fazer a parte dos esforços, né? Claro, depende da estrutura, né? Às vezes eu consigo unificar tudo, o melhor dos mundos é unificar, mas nem sempre eu consigo. Mas mesmo nos que eu não consigo, grande parte eu já gero o for lá, daí já vou desenhando por cima, já vou aproveitando, porque também, no meu caso, né, eu tenho facilidade no CAD TQS. Eu uso muito melhor o CAD TQS do que o AutoCAD. Então, lá mesmo eu já vou ajeitando o que eu preciso e já vou fazendo meus desenhos finais pelo TQS, né? Hoje em dia nem abro mais o AutoCAD. Faço 100% tudo no TQS, detalhe tudo, forma. Mesmo nesses aí que eu faço, a minha forma, que eu sempre falo que a minha forma é horrível, né? Você pega qualquer forma minha e você fala, porra, essa tua forma é medonha, né? Mas o meu modelo numérico é legal. Mas a forma, a cara que está lá dentro do modelador, ela fica, não fica muito agradável, né? Mas, enfim, como eu disse, eu estou focando no resultado final, né? Não estou focando ali na etapa de detalhamento. Estou focando na parte de esforços mesmo. Mas dá para E te aproveitar, falar, né? depois que você pega os esforços para você dimensionar a armadura, como é que você faz? Você usa alguma planilha? Você usa a própria calculadora que tem dentro do TQS? Tá, eu uso, né, na verdade, esses modelos, eu vou usar muita rotina de flexão composta, né, que é basicamente isso. A gente tem um modelo com 6 graus de liberdade, então eu vou ter 6 variações de esforços, que basicamente são os meus esforços axiais, né, combinados com as minhas flexões, né, minhas flexões de placa. Então, eu vou usar muita rotina de flexão composta. Uso a calculadora TQS bastante, principalmente essa aqui, ó, esse carinha aqui, ó, essa calculadora, tá? Uso bastante. Ou eu tenho lá até tem um edifício que ele é simplesmente um pilar, que eu só vou regulando a altura dele, ele já tem 1 metro aqui, que daí eu só vou usando esse edifício só para uma calculadora lá do pilar lá, né? Que daí eu vou manipulando as barras aqui e vou calculando a flexão composta por essa barra aí, por esse edifício de uma barra só, né? Que só me serve como uma calculadora, né? Então, ou é essa aqui ou é a outra, tá? Não costumo usar outras rotinas não, porque até sou bem familiarizado também com essas rotinas de flexão composta, então eu gosto bastante. Essa aqui eu acho bem boa, que eu consigo manipular quanto de AS em cima, quanto de AS embaixo tem, né? Eu vou trocando os AS aqui, eu quero usar a mesma AS em cima, a mesma AS embaixo, eu quero usar metade em cima e o dobro embaixo, né? Um número inteiro em cima e metade, um número inteiro embaixo e metade em cima dele. Enfim, eu vou manipulando esses caras aqui, muitas vezes uso isso aqui em termos de porcentagem, né? Por exemplo, eu vou usar 30% em cima, 70% embaixo da armação. Na flexão composta a gente tem esse jogo, né? A gente tem essa possibilidade aí de equilibrar a seção aí com diversas configurações de armação, né? Então, eu vou usando muito isso, criando esses jogos, né? Muitas vezes o S de cima e o S de baixo é igual, então seria 0,5, 0,5, né? Parede, principalmente, quando a gente não faz armação assimétrica, né? Mas eu gosto bastante, eu uso muito isso aqui. Ou uso o pilar mesmo, como eu falei, né? Só o pilarzinho isolado e tal, e usando ele como calculadora. E aí, Mauro, vamos lá. Eu vou fazer o seu curso, já falei com você várias vezes sobre isso, que eu já tentei fazer anteriormente, não consegui. Né? O que que a gente vai ver lá no seu curso dessa vez? É sempre o mesmo curso ou cada turma você dá uma mudada? Então, hoje em dia, né, com online, eu acho que eu cheguei numa configuração de curso que eu estou vendo que está sendo bem ideal, tá? Então, até a variação está sendo
pouca, né? Alguma coisinha ou outra, mas a variação tá pouca porque eu acho que eu cheguei num formato bem ideal e as turmas são tendo o online tem essa vantagem, né? Porque cada turma tem gente do Brasil inteiro, né? Coisas que antes seriam inimagináveis. Então, o formato da divisão hoje está bem redondinha. Estou conseguindo dividir bem exatamente o que eu quero dividir, bem por partes. O curso não é só modelo, ele vai entrar uma parte conceitual também, uma parte de elementos finitos conceitual. Então, a gente vai dedicar praticamente a parte inicial do curso só para teoria, só para rever coisas, só para comparar modelos. Vou abrir o SAP, vou abrir o TQS, a gente vai discutir sobre os resultados, né? O que deu como é que é o input, como é que é o output, como é que é a saída numérica, né? Dentro do sistema. Então a gente vai falar bastante de teoria para depois a gente entrar nos modelos. Daí a gente vai entrar em construção. E a construção é basicamente a gente discutir, vou mostrar ideias, né? Não é fazer modelar junto, porque nem dá tempo, já são muitas estruturas. Então a ideia é mostrar o caminho das pedras. Ó, aqui dá para a gente ter uma ideia, ó, uma ideia de modelagem aqui, olha que legal que dá, olha a resposta que dá. Então basicamente é isso que eu vou fazer, mostrar ideias, mostrar conceitos, mostrar várias estruturas modeladas, né? E muitas coisas que muita gente vem me falar depois, nossa, realmente o software ele é poderoso, é só saber manipular algumas coisinhas, né? Só pensar um pouquinho diferente que daria para resolver muita estrutura. E é muito legal até porque no final do curso sempre, depois conversando, muitos colegas a gente acaba ficando amigo e tal. Então, nossa, já me deu um estalo na hora do teu curso, já fui lá, terminou o curso, já fui lá na minha estrutura lá que eu estava fazendo, eu já apliquei os conceitos. Então surge muita coisa legal assim, né? Porque já dá o estalo ali na hora e você já consegue ali começar aplicando ali em exemplos do dia a dia, né? Não é só exemplo real, né? Exemplo avançado, coisas no silo, né? Você vai aplicar isso no dia a dia, né? Não só numa coisa mais complexa, mas dentro do teu dia a dia TQS você vai ver que você vai também dar um salto bem legal.